Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos de volta para sequenciar as gravações das videoaulas sobre a Escola Bíblica Dominical. Desta feita, lição 3 do terceiro trimestre 2018. Moisés, um líder excelente. Devo dizer-lhes que esta revista, na temática Israel 70 anos, do terceiro trimestre de 2018, da editora Betel, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção, está disponibilizada no nosso blog e o link está aí na descrição deste vídeo. Você pode estudar grátis, disponibilizada em PDF, as 14 lições. Nós temos um blog exclusivamente dedicado à Escola Bíblica Dominical. E você encontra este material que nenhum site, nenhum blog disponibiliza na íntegra assim. Terceira lição: Moisés, um líder excelente. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Deuteronômio 34:10. Verdade aplicada. O diferencial na vida de um líder está em sua submissão e vontade a Deus e desejo de ter comunhão com Ele. Objetivos da lição: mostrar o cuidado de Deus para com Moisés desde o seu nascimento. Apresentar o comissionamento de Deus para Moisés. Extrair lições para efetuar uma liderança debaixo da vontade de Deus. Textos de referência: Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Ao norte do Egito, na terra de Gósen, nas planícies férteis e bem regadas do Nilo, nasceu um personagem alvissareiro, legislador, profeta, pastor, escritor, o maior vulto do Velho Testamento. É deste personagem que nós vamos trabalhar nesta lição. Deus levantou Moisés para inaugurar um novo ciclo na história do povo de Israel. Um tempo de liberdade e de conquistas. No entanto, foi necessário Deus trabalhar em sua vida. Vamos aprender nesta lição sobre as 3 etapas da vida de Moisés, este grande líder, e que foi catalogado e está inserido no rol dos 100 personagens mais ilustres que a Terra conheceu e sistematizado como o 16º homem mais influente que a Terra já conheceu até agora. Vem comigo. Na parte 1, o nascimento de Moisés. A narrativa do nascimento e livramento de Moisés é compacta. Conforme eu vos disse na introdução desta lição, este personagem veio para o cumprimento da promessa de Deus. Um povo que estava ali há 400 anos na terra do Egito,
precisava de um livramento. Este personagem veio para redimir, para tirar o povo do cativeiro, para levar para uma terra prometida. Vamos ver a educação de Moisés. Então logo a filha de Faraó achou o cesto no rio, Miriam, irmã do menino que estava por perto, indicou a sua própria mãe que, além de cuidar de seu filho, receberia um salário justo para isso. A história de Israel é uma história belíssima. O menino se deslizava nas águas do majestoso rio Nilo, o maior rio do mundo depois do Amazonas. A filha do faraó, ao vê-lo, achou interessante e levou para criá-lo em seu palácio. Ali, no momento do encontro daquela princesa com o menino às margens do rio Nilo, Deus tinha um plano todo especial. Miriam, que corria pelas margens e olhava ao longe o menino que iria se deslizando sobre as águas do majestoso Nilo, articulou logo e disse que teria uma ama para cuidar do menino. Esta ama seria a sua mãe, que era também mãe de Miriam, pois Miriam era irmã de Moisés. Veja como Deus cuida e providencia as coisas. Ele é o Deus de provisão, é o Deus Jeová Jiré. Ele é o Deus que faz nascer das águas do rio Nilo um libertador para o povo de Deus. A fuga de Moisés, segundo o relato de Atos 7:23, quando Moisés completou 40 anos, foi visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo a hostilidade com que os egípcios tratavam os hebreus, matou um egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Aqui nós temos o episódio que marcou a vida de Moisés, criado no palácio, foi educado na corte e também foi levado às melhores universidades da época, às melhores escolas. Se preparou para ser um personagem interessante na terra do Egito. Mas no seu coração tinha o sentimento já inoculado por Deus de lutar pelo seu povo. Ao ver a injustiça, ele matou um egípcio e escondeu. Mas isso não veio jogar por terra o seu ministério, porque aí tinha um homem que Deus estava chamando. Muitas vezes nós somos chamados em circunstâncias das mais adversas. Ele teve que fugir para a terra de Midian. Aqui trata-se da fuga de Moisés, um fugitivo com medo de morrer, com medo de ser penalizado na terra do Egito, vai para a terra de Midian. A família e a profissão de Moisés. Longe dos holofotes e fora da vida palaciana, Moisés se torna um estrangeiro. Vai morar na casa de Reuel e recebe como esposa sua filha Zípora, com a qual teve 2 filhos. O primeiro filho se chamou Gerson, pois simbolizava sua peregrinação em terra estranha. O segundo se chamava Eleazar, junto com a constituição de sua família. Moisés se torna pastor de ovelha. E nós temos esse registro em Êxodo, capítulo 2, versículo de 15 a 22. Embora a sua vida parecesse normal, tudo fazia parte de um projeto de Deus. Moisés estava sendo preparado nos mínimos detalhes para marcar a história de um povo. Veja como Deus trabalha na vida daqueles que ele chama para o seu ministério. Parece uma coisa estranha. Um fugitivo, um assassino, um homem que tinha cometido aos olhos da justiça humana um crime. Mas Deus trabalha aí e o canaliza para ser um vaso extraordinário. Foi ser pastor de ovelha na terra de Midian. Constituiu família. Se preparou para um trabalho e foi exercer outro. Isto acontece na vida de muita gente. E eu quero abrir um parênteses aqui e frisar. Meu caríssimo internauta, você que está ouvindo esta videoaula, não se preocupe. As circunstâncias em que você se encontra, se você foi um chamado por Deus, saiba que o desfecho será
a vontade de Deus em sua vida. Não se preocupe com os males, as mazelas, com os problemas que aconteceram na sua vida. Saiba que Deus, Ele é sapiente o suficiente para nos tornar seus instrumentos para a sua honra. Embora os nossos primórdios sejam estarrecedores, sórdidos, tremendos, mas Deus quer trabalhar com vasos assim. Ele quer trabalhar com pessoas, quem sabe, que tiveram um passado hediondo, que tiveram um passado feio, quem sabe na vida de criminosos, na vida de pessoas assassinas, mas Ele prepara. Não estamos aqui fazendo uma apologia ao crime, mas dizendo que Deus muda, que Deus transforma e que os males, as mazelas que acontecem em nossa vida não são suficientes para baldar os nossos sonhos ministeriais. Temos esse exemplo na vida de Moisés. Nessa primeira fase da sua vida, ele passa por momentos tremendos, vai para a segunda fase, depois de 40 anos, viver na terra de Midian. A primeira fase foi 40 anos que ele passou estudando e sendo privilegiado pela filha do faraó. Depois ele passa 40 anos na terra de Midian, constituiu família, e aqui nós temos o registro de sua esposa, Zípora, e dos seus filhos, Gerson e Eleazar. Bendito seja Deus. Parte 2. Na segunda parte, nós vamos ver aqui o comissionamento de Moisés. Nessa última fase da vida de Moisés, aos 80 anos, Moisés estava cabalizando a segunda fase na terra de Midian, quando Deus o chama de forma extraordinária. Ele percebe a sarça no Monte Horebe, ardendo e não sendo consumida. Isso lhe chamou a atenção. Era Deus que estava falando com ele de forma toda especial. Deus estava comissionando Moisés para ir à terra do Egito e tirar o povo dali. Nós vamos ver, Deus chama Moisés, Deus envia. Deus chama de forma especial. É assim que acontece na vida do obreiro. Às vezes nós não entendemos, mas Deus fala de forma misteriosa e meticulosa. Não compreendemos o que Deus quer falar às vezes. Moisés estava espavorido, olhando a sarça ardendo. E Deus precisava ter uma conversa com ele. Vem, aqui o verbo vem, flexionado. Exprime uma ação e nos mostra que Deus exigia de Moisés uma atitude, uma decisão em relação a aceitar o seu chamado. Isso nos fala que nós, ao ouvir a voz de Deus falando, nos chamando, precisamos atender prontamente o seu chamado. Aqueles que são comissionados, aqueles que são chamados por Deus ministerialmente, precisam obedecer à voz do seu mandar. Deus envia. Não basta ser chamado por Deus, é preciso ser enviado. Moisés não foi um aventureiro. Deus o chamou e o enviou. E isso fez toda a diferença. Olha aí, quando Deus envia, Ele garante. Se Deus nos tem enviado, então tenhamos a certeza que Ele estará conosco. Aleluia. Moisés seria um vaso na presença de Deus, porque Deus estaria com ele. Consciência de sua comissão. Em seu comissionamento, Deus deixou explícito a Moisés a sua missão: libertar os filhos de Israel do Egito. Oh, aleluia! Temos algo a fazer. Fomos comissionados. Temos objetivos a ser atingidos. Deus nos comissiona, nos chama, mas Ele estabelece objetivo. O que vamos fazer? Fomos chamados para ser missionários, vamos desenvolver missão, então vamos resgatar vidas das garras do inimigo para o reino de Deus. Moisés tinha certeza aqui, tinha consciência da sua comissão, porque Deus falara com ele, embora de forma misteriosa, mas estabelecendo objetivos. Na terceira parte, a liderança de Moisés. Ser líder não é uma tarefa fácil. Formar um líder não é um processo rápido.
mas Deus investe na formação de seus líderes para serem agentes de transformação no exercício de sua missão. Indubitavelmente, Moisés foi um grande ícone de liderança no Antigo Testamento. Segundo um livro editado que se tornou best-seller no mundo, que fala dos 100 personagens mais alvissareiros ou mais influentes da Terra, Moisés está colocado em 16º lugar. Por quê? Porque tinha uma grande liderança. Para que ele chegasse a ser o 16º homem mais influente da Terra, Deus o lapidou. Essa pedra bruta, Deus transformou. Às vezes nós fomos chamados, fomos comissionados, mas Deus vai trabalhar em nossas vidas, ministerialmente. Deus vai lapidar a pedra bruta, Deus vai fazer transformação, Deus vai canalizar para os seus objetivos. Nós somos a pedra bruta que Deus trabalha. E embora emaranhados em problemas, em coisas tremendas em nossas vidas, mas Deus vai lapidando, vai transformando e vai nos deixando vasos úteis para o seu serviço. Lembrando aqui que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E aqui, 3:1. Tempo para Deus. Moisés era um homem preparado pelos homens e por Deus para desempenhar uma liderança. Mesmo diante de tal preparo, ele tinha tempo para estar com Deus. Oh, aleluia! Aqui nós precisamos entender o seguinte: se formos comissionados, chamados por Deus, temos um ministério a ser exercido. Precisamos ter tempo para Deus, tempo para orar, tempo para pregar a palavra, tempo para estudar a Bíblia, tempo para discernir as coisas santas, tempo para ver as coisas sagradas, aleluia. Se somos chamados por Deus, precisamos nos inteirar desta chamada, está envolvido com a coisa santa, está nos preparando. Tem muito obreiro que não interessa em buscar conhecimento, não interessa em perder tempo, oração, vive esse tempo em que muitos obreiros não querem orar, não querem buscar a Deus. E aqui com Moisés foi diferente. Moisés tinha tempo, aleluia. Se não vejamos, quando ele, no deserto, foi para o Monte Sinai e passou 40 dias orando. Oh, aleluia, glória a Jesus. Qual tem sido o seu tempo, meu querido internauta? Que tempo você tem tido para Deus? Amor pelos seus liderados. Em seu relacionamento com o povo de Deus, Moisés lhes devota atenção e amor. Êxodo, capítulo 32, de 30 a 35. Identifica um momento na história em que o povo de Israel se enveredou pelo caminho da idolatria. E aqui Moisés intercede pelo povo, tão veementemente, que ele chega a fazer uma proposta para Deus verticalizada, fulminante. Quando o povo enveredou por caminhos escabrosos da idolatria, fez um bezerro de ouro enquanto ele orava no Monte Sinai, ele chega diante de Deus e diz: perdoa o povo ou risca o meu nome do livro da vida. Olha, isso é muito sério. É um amor que ele tinha pelos seus liderados. Essa atitude de Moisés, embora fulminante, muda muita coisa. Ele intercede pelo povo, um povo que tinha pecado. Isso é muito grave e às vezes nós precisamos tomar atitudes enérgicas, mas intercedendo pelos membros da nossa igreja, intercedendo pelos caídos, pelos desviados, intercedendo junto a Deus, só erguendo vidas, pegando na mão ao invés de pegar no pé. Nós precisamos de líderes que pegam na mão, que só ergue, que levanta o caído. Moisés foi esse personagem. Perdoa ou risca o meu nome do livro. No ponto 3.2 nós vemos essa atitude de Moisés fulminante. Ponto 3.3, humildade para ouvir conselhos. Olha aqui, Moisés, apesar de todo esse preparo, de toda essa vida dedicada, 40 anos na sua primeira fase estudando,
depois 40 anos pastoreando na terra de Midian, aprendendo as fainas do pastoreio, aprendendo a cuidar de ovelha. Mas quando alguém aparecia com um conselho sábio, ele estava pronto a ouvir. E nós temos o registro aqui do sogro de Moisés, posteriormente, quando lhe dá uma orientação que ele deveria colocar líderes para ajudá-lo, porque ele poderia ser comprometido sobremaneira e não daria conta do recado se fosse cuidar de tudo ele sozinho. Bota líder aí de 1000, de 100, de 50, de 10 para ajudar. Ele prontamente atendeu o conselho. Se Moisés fosse trabalhar sozinho, nesse ritmo, prontamente levaria à exaustão e ele não daria conta. Mas ele ouviu. Como é que está a sua vida como líder ao ouvir conselhos de alguém? Você é do tipo sabe tudo ou ouve alguém? É a pergunta que ecoa. E o comentarista quer nos deixar esta questão muito clara aqui. Moisés é um modelo no que diz respeito a ouvir conselho. Ele prontamente atendeu o seu sogro. Meu querido irmão internauta, Moisés foi um homem escolhido por Deus para exercer uma liderança diante de um povo que estava em formação. Através da sua jornada de vida, aprendemos que o Senhor Deus possui o seu modo de trabalhar na vida de um líder, a fim de que o mesmo exerça com excelência os seus propósitos. Concluímos aqui, depreendemos desta lição, na vida de Moisés, nas suas 3 fases, que Deus prepara, que Deus chama os seus escolhidos e os prepara. Que prontamente precisamos atender a sua voz. Na segunda fase, aprendemos na vida de Moisés que não somos nada, apesar de pensarmos às vezes que somos muita coisa. 40 anos, Moisés na terra de Midian absorveu conhecimento sobre o pastoreio, cuidar de ovelhas, porque Deus queria transformar ele em um pastor, em um homem para cuidar de ovelhas posteriormente. Ovelhas para o seu rei. E a sua chamada só veio aos 80 anos. Moisés viveu 120 anos, com esses 120 anos divididos em 3 fases. Primeira fase, aprendeu. Segunda fase, aprendeu mais ainda. E na terceira fase, passou a desenvolver o seu chamado específico, cuidando de um povo, conduzindo um povo para Canaã. Aleluia. Vamos aprender aqui que quando Deus nos chama, precisamos entender o tempo de Deus. Entender a sua lapidação na nossa vida. O que Ele vai realizando, nos preparando, trabalhando nessa pedra bruta, para nos fazer vasos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Você que está sendo lapidado e que às vezes não está entendendo o que está acontecendo, saiba que Deus, Ele é sapiente o suficiente para chegar a uma conclusão e te fazer o vaso ideal. Que Deus nos abençoe. Aqui fica o questionário.